Fala pessoal do oitavo ano, tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Bruno aqui. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de matemática. Aula de hoje sobre equação do primeiro grau. Vamos ver incógnita, variável, diferença entre eles, né? Entre elas. E também verificar um pouco de resolução de equação do primeiro grau. Vamos lá. Então, equações. Um caminho para descobrir um número desconhecido. Então, quando a gente resolve a equação, a gente descobre um valor desconhecido, né? É bem assim. Em problemas de matemática nos quais se quer calcular um número desconhecido, podemos proceder assim. Então, vamos ter o passo 1 e o passo 2. Então, observe. Então, passo 1, escolher uma letra para representar um número desconhecido. Então, o valor que eu quero saber, eu não sei, então vou chamar de uma letra. Geralmente, inicialmente, a gente chama de X. Depois a gente usa o Y, depois o Z. Mas não é regra, pode usar qualquer letra. Tá bom? Segundo passo, escrever uma sentença matemática que seja a tradução simbólica do problema em estudo. Então, quando eu traduzir o problema para a linguagem matemática, eu vou criar uma sentença matemática e aí eu vou ver a equação e depois que eu resolver, eu vou achar o valor do valor desconhecido. Então, olha só. No exemplo que tem aqui, tem um professor que tem uma quantidade de balas na mão. Então, ele fala o seguinte: vou dar todas essas balas para quem acertar quantas eu tenho na mão. Então, você não sabe quantas balas ele tem na mão. E ele diz o seguinte: a soma do triplo dessa quantidade com 5 é igual a 11. Então, eu não sei a quantidade de balas que ele tem na mão, vou chamar de X. Então, a soma do triplo da quantidade de balas que ele tem na mão com 5 é igual a 11. Então, eu tenho aqui uma equação do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque aqui, o maior expoente da minha incógnita é o 1. Então, essa equação aqui é do primeiro grau. Se chamarmos de x o número de balas que o professor tem na mão, o problema proposto pode ser traduzido assim, ó, que é o que eu acabei de fazer ali. Então, 3 vezes x mais 5 igual a 11. A sentença 3 vezes x mais 5 igual a 11 expressa uma igualdade e contém uma letra que representa um número desconhecido. É a nossa incógnita. Sentenças assim são chamadas de equações. Incógnita, aquilo que é desconhecido e que se procura saber. Então, incógnita é isso aqui, ó. O que é desconhecido e que se procura saber. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Então, a equação é uma sentença matemática que contém uma ou mais incógnitas e é expressa por uma igualdade. Então, pode ter uma ou mais incógnitas. Não precisa ser uma só, não. Tá? Pode ser uma ou mais incógnitas. E é expressa por uma igualdade. Toda equação é composta de uma expressão colocada à esquerda do sinal de igual e outra à direita do sinal de igual. Então, o sinal de igual está aqui. A gente tem aqui o que chama de primeiro membro, ou seja, o que é colocado à esquerda do sinal de igual, e o segundo membro, o que é colocado à direita do sinal de igual. Essa figura aqui do lado, né, ela ilustra uma equação. Por quê? Tem toda essa ideia do sinal de igual que está aqui, é uma balança que está em equilíbrio, e a gente tem o primeiro membro e o segundo membro. Tá? Aqui é o segundo membro e aqui é o primeiro membro. Tá? E o que tem em cada membro desses aí? Então, olha só. Olha o que ele fala o problema. Considerando que em cada saquinho há X balas e que a massa do plástico dos saquinhos é desprezível, ou seja, como se não tivesse peso nem nada, os dois pratos ficam em equilíbrio quando estão com massas de balas iguais. Então, tem uma quantidade de balas aqui e uma quantidade de balas aqui. Vamos verificar, vamos ver. Olha só, você não sabe qual é a quantidade de balas que tem em cada saquinho. Você sabe que tem 3, né? Então, primeiro, você não sabe qual é a quantidade de balas que tem em cada saquinho e você tem 3. 3 vezes essa quantidade, 3x, tá? E desse lado esquerdo tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem os 3 saquinhos de bala, 3x, mais 5 balinhas. Isso vai ser igual aqui, ó, tá em equilíbrio ao quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso é igual a 11 balas. Então, tá aqui a nossa equação. Tá certo? E aí? Resolver uma equação significa determinar sua raiz ou raízes. Você pode sempre conferir se resolver a equação corretamente. Quando você resolver a equação e encontrar a raiz, você pega essa raiz e substitui na incógnita. Aí você vê se você acertou ou se aquela raiz satisfaz a equação. Tá beleza?
Então, olha só, o que você pode fazer numa equação? Resumidamente, a gente pode realizar dois tipos de operações elementares da equação. Então, aqui, ó, adicionar o mesmo número aos dois membros da equação. Ou seja, eu posso somar um número aqui e eu tenho que somar esse mesmo número aqui. Então, você pode fazer isso. E você não vai desequilibrar a equação, não vai mexer, né, na igualdade, tá certo? Você pode adicionar ou você pode multiplicar também por um mesmo número. E esse número tem que ser diferente de zero nos dois membros. Então, se eu multiplicar por um número aqui, tudo, eu tenho que multiplicar por esse mesmo número aqui. E quando eu falo somar, não quer dizer que sempre tem que ser um valor positivo. Eu posso acrescentar um menos 1, por exemplo, ou um menos 5, tá certo? Então, acrescentar seria o quê? Adicionar é um valor positivo ou um valor negativo, tá? Então, vamos entender assim, eu posso somar ou subtrair os dois membros da equação por um mesmo número. Eu posso multiplicar ou também dividir. Porque se eu multiplicar por um inverso de um número, por exemplo, se eu multiplicasse por 3, ou então multiplicasse por menos 3, por um terço, quer dizer, é o inverso, né? Na verdade, eu estaria aqui multiplicando por 3, e aqui, nesse caso, é como se eu estivesse dividindo por 3. Multiplicar por um terço é a mesma coisa que dividir por 3. Tá beleza? Então, esse tipo de coisa, de ação, eu posso fazer na equação sem mexer na igualdade. Tá certo? Somar, subtrair por um mesmo número, ambos os membros. Multiplicar e dividir, ou dividir, por um mesmo número, ambos os membros. Sendo que não pode ser zero, tá? Quando eu multiplico, não pode ser zero. Também dividir por zero também não pode. Beleza? Então, olha só, nesses dois quadrinhos aqui, eu tenho exemplos do que eu posso fazer com a equação. Então, aqui, ó, imagina que esteja em equilíbrio, tá certo? Equilíbrio, tá em igualdade aqui, né? E aí, eu tenho uma esfera em equilíbrio com um cubo. Então, como se eles tivessem o mesmo peso. Então, eu acrescentei uma pirâmide em cada membro da equação. Ou seja, somei, né? O peso aqui. Então, aqui ficou equilíbrio, tá certo? E assim, e agora olhar o inverso daqui para cá, tá? Eu retirei uma pirâmide de cada lado, mantive o equilíbrio, tá? Então aqui daqui para cá tem a ideia de soma e daqui para cá tem a ideia de subtração. Olha esse outro aqui, esse outro exemplo. Eu tenho aqui uma esfera e um cubo em equilíbrio, ou seja, está em igualdade. Aí eu acrescentei uma esfera, ou seja, na verdade eu peguei e multipliquei essa quantidade daqui por 2. Vai dar o quê? Duas esferas. E aqui, um cubo multiplicado por 2, dá 2 cubos. Tá, beleza? Então mantive a equação, multipliquei por um mesmo valor, né? E eu mantive a igualdade. Tranquilo? Agora daqui para cá, raciocínio daqui para cá. Eu pego essa quantidade e divido por 2. Dividir 2 por 2 vai dar 1. Aqui eu tenho duas quantidades. Dividir por 2 também. 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí o que deu o quê? Uma esfera em equilíbrio com um cubo. Tranquilo? Essa é a ideia. Vamos seguir. Então, quando vamos resolver uma equação, procuramos isolar a incógnita em um dos membros. Tá? Vamos tentar sempre colocar à esquerda, tá bom? À esquerda do sinal de igual. Mas isso não é necessário, você pode também fazer à direita. É só uma convenção, tá? Então, como é que a gente resolve essa equação aqui? 3x menos 1 igual a 14. O que você tem que fazer? Primeiro passo. Eu tenho que deixar o x isolado aqui na esquerda. Então, eu tenho que sumir com esse menos 1, né? Então, o que eu faço? Eu adiciono 1 aos dois membros da equação. Por quê? Porque quando eu adicionar 1, com esse menos 1 aqui, vai ser a zero, né? Então, vai ficar 3x sozinho aqui. Só que eu mexi no outro lado também, né? Eu adicionei 1 também, vai ficar 14 mais 1, 15. Esse foi o primeiro passo. E o segundo passo? O segundo passo, eu observo a equação, tá? 3x igual a 15, né? Então, eu tenho que sumir com esse 3. O que vai acontecer? Para ficar só o x desse lado. Então, eu tenho que multiplicar os dois membros por um terço, que é o inverso de 3, né? Quando eu multiplico por um terço, o que vai acontecer? Ó, isso aqui vai cortar com esse. Vai ser 3 dividido por 3, né? Ou 3x sobre 3. Vai dar o quê? X. Só que eu tenho que também fazer a mesma coisa no segundo membro. Multiplicar por quem? Por um terço. Porque eu multipliquei aqui no primeiro membro. Então, 15 vezes um terço é 15 terços. Isso vai ser o quê? 15 terços é 15 dividido por 3, 5. Então, eu isolei o x igual a 15 terços. Quando eu resolver, vai dar x igual a 5. Tranquilo. Isso aqui é resolver a equação, isso aqui é achar a raiz da equação, tá certo? Então, essa raiz dessa equação aqui é o 5. E aí, se eu quiser conferir para ver se o resultado bate, se eu não errei, ou se a equação não é satisfeita e tudo mais, o que eu tenho que fazer? Pegar esse valor aqui, o 5, e substituir aonde? No lugar do x lá da equação.
Então, o que eu tenho que fazer? Substituir no lugar do x. Vai ficar 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15, menos 1, 14. Igual a 14. Olha a equação original aqui. Então, achei, né? Verdadeiro. Então, o 5 realmente a raiz da equação. Tranquilo? Só que, para resolver a equação, não tem que ficar fazendo esses passos aí. Eu uso um método mais prático, que é o quê? Operações inversas. Então, o que você tem que fazer? Ó? 3x menos 1 igual a 14. Tá certo? O que você vai fazer? É o que tá resolvido aqui. Primeiro, você tem que isolar o x de um lado, do lado esquerdo. Tá? Primeiramente, vamos fazer isso. Então, o menos 1, ele tem que passar para onde? Para o outro lado, para o segundo membro. Só que quando ele passa, tem as operações inversas, ele troca de sinal. Como aqui é menos, vai ficar mais. Tá? Então, 14 mais 1. Isso vai dar 15. Beleza, vamos para essa linha aqui agora. 3x igual a 15. Eu tenho que isolar o x. Para eu isolar o x, tem que sumir esse 3, né? Então, aqui está multiplicando. Operações inversas, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir esse 15 aqui. X igual a 15 dividido por 3. E aí eu chego no meu resultado, x igual a 5. Tranquilo? Vamos fazer aqui rapidinho. Ó. 3x igual, menos 1 passa para o outro lado, vai ficar mais 1, 14, mais 1. 3x igual a 15. E aí eu vou isolar o x. X vai ser igual a 15 dividido por 3. Operações inversas. Multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 15 por 3, 5. Achei o resultado. Beleza? Resolvi a equação. Encontrei a raiz. Vamos lá. Qual é a raiz da equação? 4x mais 7 igual a x menos 8. Então, qual é? Primeiro passo. Primeiro passo é adicionar menos 7 aos dois membros. Para quê? Para eu sumir com esse 7 desse lado aqui. Então, quando eu adicionar menos 7 aqui, vai ficar mais 7 com menos 7, 0. E aí eu faço a mesma coisa no segundo membro. Já tem um x menos 8, né? Vai ficar menos 8 menos 7, menos 15. Cheguei nesse ponto. Segundo passo, o que eu tenho que fazer? Adicionar menos x dos dois lados. Por quê? Porque aqui é o x positivo. E quando eu adicionar menos x aqui, ele vai zerar. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Então vai ficar 4x menos x igual a x menos 15 e eu acrescento menos x. Aí aqui vai ficar 4x menos x, 3x. E esse x com menos x vai ser zero, né? Vai ser 0 vezes x, que é zero. E aí eu cheguei nesse ponto. E aí quando eu cheguei nesse passo, é igualzinho do outro, né? Eu tenho que sumir com esse 3 daqui. Para eu sumir com ele, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 1/3. Porque ele vai cancelar, né? O 3 do numerador com o 3 do denominador. Vai cancelar. Só que quando eu faço isso, eu tenho que mexer do outro lado também, né? Então vai ficar o quê? Menos 15 vezes 1/3, que dá menos 15 terços. E menos 15 dividido por 3 dá menos 5. A raiz da equação é menos 5. Prova real, o que eu tenho que fazer? Substituir lá no valor da equação, né? O x na equação, o x que eu encontrei na equação. Então a equação é 4x mais 7 igual a x menos 8. Quando eu substituir, vai ficar o quê? 4 vezes menos 5, menos 20. Menos 20 mais 7, menos 13. E do outro lado, é x menos 8, né? Então é menos 5 no lugar do x, né? Menos 5 menos 8, menos 13 também. E aí eu chego que são iguais, ou seja, é verdadeiro. Só que eu não vou fazer assim, né? Vai dar muito mais trabalho fazer equação assim, resolver a equação assim. Então o que eu faço? Operações inversas. Então observa aqui, ó, tá aqui. 4x mais 7 igual a x menos 8. O que eu tenho que fazer? Jogar esse 7 para o segundo membro, trocando o sinal. Então mais 7 vai virar menos 7. E depois, esse x que está no segundo membro, eu tenho que passar ele para o primeiro membro, trocando o sinal também. Então, como o sinal dele é mais, vai ficar menos. Então vai ficar 4x menos x no primeiro membro. E no segundo membro, menos 8 menos 7, que dá menos 15. Eu chego em 3x igual a menos 15. E depois, operações inversas também. X igual a menos 15, dividido por 3. Esse 3 está multiplicando, passa para baixo dividindo. Menos 15 por 3 vai dar o quê? X igual a menos 5. E eu termino de resolver a equação. Encontrei a raiz. Tá beleza? Vamos seguir. Vamos para os exercícios aqui. Então, olha só. Identifique quais são o primeiro e o segundo membros da equação. Muito fácil, né? Quem está à esquerda do sinal de igual é o primeiro membro. E quem está à direita do sinal de igual é o segundo membro. Está identificado. Faça os cálculos e responda. Número 2. Letra A. O número 2 é a raiz dessa equação aqui. Então, para você saber se um número é a raiz de uma equação, você tem que substituir aquele número no lugar da incógnita e ver se a igualdade se mantém, né? Então, olha só, na letra A, o que eu tenho que fazer? Substituir o 2 no lugar do x. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais 7 igual a 2 vezes
2 mais 4 mais 1. Vamos ver se isso aqui tá certo. Então, 3 vezes 2, 6, mais 7, igual. Aqui vai ficar 6, né? 2 vezes 6 vai dar 12. 12 mais 1, né? Completando. Então, 6 mais 7 vai dar o quê? 13, né? Igual a 13. Então, sim, tá ok. 2 é a raiz dessa equação. Então, o número 0 é a raiz da equação. Aí tem a equação aqui. Sim ou não? Está perguntando. Então, o que ele tem que fazer? Pegar o 0 e substituir no lugar da incógnita, do meu x aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Então, 5, que multiplica 2 vezes 0 menos 1, mais 7 vezes 2 mais 3 vezes 0, igual menos 3, que multiplica 0 menos 3. Então, vamos lá. 2 vezes 0 vai ser 0, né? 0 menos 1 vai ser menos 1. Então, é 5 vezes menos 1. Mais 2 mais 3 vezes 0 vai ser 0. Então, 2 mais 0, 2. Mais 7 vezes 2. Igual menos 3, que multiplica 0 menos 3 é menos 3. Então, vai ficar aqui menos 3. Então, vamos lá. 5 vezes menos 1, menos 5. 2 vezes 7. 7 vezes 2 vai dar 14. Igual menos 3 vezes menos 3, mais 9, né? Menos com menos mais, e 3 vezes 3, 9. 14 menos 5 vai dar 9. E 9 é igual a 9. Ou seja, o 0 é a raiz dessa equação. Tranquilo, né? A próxima, a letra C. Letra C, o que ele fala? O número 5 é a raiz da equação. Essa equação que está aqui embaixo. Vamos ver. Então, é 2 que multiplica 5 mais 1. É só eu substituir o valor da raiz que ele está perguntando no valor do x. Igual 3 vezes 2 vezes 5 mais 1 menos 7 que multiplica 5 menos 2. Pronto, agora vamos ver se isso aqui dá certo. Então aqui é 5 mais 1, 6, né? 2 vezes 6, 12. Tá bom? 2 vezes 5 mais 1. 2 vezes 6, 12. Aqui vai ficar o quê? 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. 3 vezes 11, 33. E aqui vai ficar 5 menos 2, 3, né? Menos 7 vezes 3 vai dar menos 21. Então, 33 menos 21 vai dar o quê? 12. Então, eu encontro que 12 é igual a 12. Ou seja, esse camarada, que é o menos 5, é a raiz da equação. Tá beleza? Eu deixo a número 3 para vocês fazerem, para vocês tentarem. É simplesmente assim. Menos 2 é a raiz dessas equações? Você tem que pegar o menos 2 e colocar aqui no lugar de cada incógnita aqui, do x, e verificar se está certo. Tem mais de uma resposta, tá bom? Vamos nessa. Então, número 4. Nas figuras abaixo, os pratos das balanças estão em equilíbrio. Aí, letra A, ele pergunta, quantas bolinhas, né, são necessárias para equilibrar um quadradinho? Então, olha só, observa, está em equilíbrio, é uma igualdade, é uma equação. Tranquilo? Então, aqui tem um quadrado mais 2 bolinhas. É igual ao quê? Tenho 5 bolinhas desse lado. Então, para você saber quantas bolinhas são necessárias para equilibrar um quadrado, você tem que primeiramente fazer o quê? Sumir com essas bolinhas daqui, né? Quando eu sumir com 2 bolinhas aqui, eu tenho que sumir com 2 também aqui. Então, vou apagar aqui. Ó. O que vai acontecer? É como se eu estivesse subtraindo, tá? Final das contas, eu vou ter que 1 quadrado é igual ao quê? 3 bolinhas. Vou colocar a bolinha de preto aqui. Ó. 3 bolinhas. É o que sobrou ali. Então, quantas bolinhas são necessárias para ele equilibrar um quadrado? 3. É a minha resposta. Na equação x mais 2 igual a 5, quanto vale o x? É isso aqui, né? X mais 2 igual a 5. Então, x mais 2 igual a 5. X é igual a 5 menos 2. Joguei o 2 para o segundo membro. Troquei o sinal dele. X vai ser igual a 3. Nada mais é do que a representação em forma de equação dessa situação. Na letra C, quantas bolinhas são necessárias para equilibrar um triângulo? Para equilibrar um triângulo. Então, aqui eu tenho 2 triângulos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bolinhas. Então, olha só. O que eu tenho que fazer aqui? Se eu tenho 2 triângulos, é como se eu tivesse, para essa quantidade de triângulo, metade das bolinhas aqui, né? Se eu tenho quantas? 8, eu tenho aqui, ó. 4 e 4. Consegue raciocinar dessa forma? É como se eu tivesse para esse triângulo aqui essas 4 e para esse triângulo aqui essas 4. Consequentemente, um triângulo
É equilibrado por quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4. Por 4 bolinhas. Tá certo? Essa é a ideia. E na letra D, qual é a raiz dessa equação aqui? 2x igual a 8. Então, simplesmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o x, né? E fazer com que esse 2 suma. Então, como é que eu tenho que fazer? X é igual a 8 dividido por 2. Porque eu pego o 2 que está multiplicando aqui o x, ó, e passo para cá, trocando a operação. Operação inversa. Vai ficar 8 dividido por 2, x vai ser 4. Olha a minha resposta aqui, ó, 4 bolinhas. Aqui é 4 e aqui é 4. Tá? Nesse outro aqui, x vale 3. Número 5. Determine a raiz de cada equação. Então, na letra A, x mais 4 igual a menos 3. Então, x vai ser igual a menos 3 menos 4. Peguei o mais 4 e joguei ele para o segundo membro, trocando o sinal. Então, vai ficar x igual a menos 4 e menos 3. Eu estou juntando duas dívidas, vai dar menos 7. Beleza? Aqui na letra B. 7 é igual a x mais 1. Tanto faz o x estar desse lado ou desse lado. Tá bom? Porque é uma igualdade. Não tem, tanto faz, ela está em equilíbrio. Ele estando em qualquer um dos dois membros, está valendo. Então, vai ficar o quê? 7 menos 1 igual a x. O que eu fiz aqui? Peguei o mais 1 e joguei ele para o primeiro membro. E aí ficou 7 menos 1. Troquei o sinal do 1 aqui, que era positivo e ficou negativo. 7 menos 1, 6, né? 6 é igual a x. 6 é igual a x é a mesma coisa que falar que x é igual a 6. Tá certo? Ele estando aqui ou estando aqui, é a mesma coisa, é como se eu estivesse trocando. Tá beleza? Então, se você colocar 6 igual a x e x igual a 6, quer dizer a mesma coisa. 7x igual a 28. Vamos para a letra C. Então, 7x igual a 28. Eu tenho que isolar o x, né? Então, o x está sendo multiplicado por 7. Sinal que o 7 vai passar para o outro lado, dividindo, né? Então, vai ficar 28 dividido por 7. O que eu fiz aqui? 7 vezes x, joguei o 7 lá para baixo do 28, dividindo. E 28 dividido por 7 vai dar o quê? 4, né? Porque 4 vezes 7 é 28. Então, x vai ser igual a 4. Essa aqui é a letra C de casa. Letra D. Menos 7. Fazer de outra cor aqui para não confundir. Letra D. Menos 7 meios de x igual a 8. Vou ver aqui as respostas. Vou fazer aqui de azul. Então, menos 7x igual, menos 7 meios de x igual a 8. Então, operações inversas. Olha só. Aqui eu tenho o 2 dividindo, né? E ele vai passar para cá multiplicando. Eu tenho 7, menos 7, multiplicando. Está aqui em cima multiplicando. Ele vai passar para cá dividindo. Então, olha como é que vai ficar. X igual. Esse sinal de menos, ele vai passar para o outro lado, tá? Vai ficar menos 2 vezes 8 dividido por 7. Tranquilo? Ó? Joguei o 2 multiplicando e passei o 7 dividindo. E o sinal de menos, o menos aqui, ele vai ficar do outro lado, né? Menos x, ele vai passar para o outro lado. Então, olha só. X vai ser igual a menos 2 vezes 8, 16 sétimos. Essa é a resposta. Menos 16 sétimos. Beleza? Letra E. 1 menos 2y igual a 7y mais 8. Então, olha só, com calma. Primeiramente, minha incógnita aqui é o y. Lembra que eu falei? Não precisa ser o x sempre. Pode ser o y, o z, o a, o b, qualquer letra. Tá bom? Então, eu tenho que isolar em um membro. Vamos sempre combinar que eu vou isolar do primeiro membro. Então, vai ficar menos 2y. Aí o menos 7, o 7y vai passar para o primeiro membro com o sinal trocado. Vai ficar menos 7y. Aqui eu tenho mais 1, né? Ele vai passar para o segundo membro. Trocando o sinal. Vai ficar o quê? Menos 1. Continuando. O igual a 8, que já estava lá no segundo membro, menos 1. Tranquilo, né? Então, aqui vai ficar menos 2y menos 7y, menos 9y, igual a 8 menos 1, 7, né? Então, o y vai ser igual a 7 dividido por menos 9. E isso é o quê? Y menos 7 nonos. Essa é a minha resposta. Tranquilo? É isso aqui. E por último, a letra F. Menos 15 menos 11x igual a menos 9 menos 3x. Tá certo? Então, aqui, ó, vou fazer aqui mais rápido, tá? O que é isso? Eu vou isolar já a incógnita no primeiro membro. Então, aqui, ó, menos 11x. Aí, o menos 3x vai pular o sinal de igual, trocando o sinal. Mais 3x. Isso vai ser igual. No segundo membro já estava o menos 9 lá, né? Então, ele vai continuar.
E o menos 15 vai para o outro lado, vai para o segundo membro. Ele vai ficar o quê? Mais 15. Então, menos 9 mais 15. Tranquilo? Então, menos 11 mais 3 vai ficar o quê? Menos 9x, tá certo? Igual... Não, menos 9 não, vai ficar menos 8, né? Do outro lado o quê? Que é menos 9. Vai ficar menos 8. Menos 11 mais 3, menos 8. Igual a 15 menos 9. Vai ficar o quê? Mais 6. Tá certo? 9 para 15, 6. Mais 6. Tranquilo, né? Então, x vai ser igual a 6 dividido por menos 8. E eu posso simplificar essa fração, né? Por 2. Então, quando eu dividir por 2, numerador e denominador, vai dar o quê? 3. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 8 dividido por 2 vai dar 4. E o sinal de menos aqui, ele pode ficar na frente da fração. Menos 3 quartos. Meu resultado, minha raiz, né, é essa fração, menos 3 quartos. Tranquilo? Então, pessoal, a aula de hoje está encerrada, tá certo? Qualquer dúvida é só me procurar no Teams ou no Telegram. Valeu?